O conflito no Sudão é um dos mais longos e mortíferos da história africana moderna. Independente de. Em 1956, o país vivia uma guerra civil, conflitos étnicos e uma crise humanitária. Neste curta-metragem, serão exploradas as causas do conflito atual no Sudão, a luta pela sobrevivência de milhões afetados pelo conflito e a perspectiva de paz para um futuro incerto. Exploraremos as origens do conflito no Sudão, desde era colonial até a independência, e a maioria muçulmana do norte e populações cristãs e animistas no sul. Neste vídeo, examinamos esse conflito em detalhes. A origem do conflito pode ser atribuída a muitos fatores. O país vive uma instabilidade política, décadas de guerra civil, e o conflito atual é uma continuação dessas tensões de longa data. Importante. O fator que contribui para o conflito é a luta pelo controle dos recursos do país, principalmente o petróleo. Sudão tem vastas reservas de petróleo. O controle sobre o uso desses recursos tem sido um fator-chave no conflito entre diferentes países. Fação. Além disso, diferenças étnicas e religiosas alimentam o conflito. Sultão é diferentes grupos étnicos e religiosos, que muitas vezes são colocados uns contra os outros por conflitos políticos. Líderes que buscam poder e controle. Nos últimos anos, o conflito centrou-se na luta pelo controle do governo. Forças leais a dois generais rivais agora lutam pelo controle, levando a combates intensos em todo o país. Crise humanitária. A crise humanitária afeta milhões de pessoas no Sudão. Com base nas necessidades humanitárias em 2023. A crise humanitária afeta milhões de pessoas no Sudão. Com base nas necessidades humanitárias em 2023. A ficha técnica mostra que o Sudão, com 15,8 milhões de pessoas, cerca de um terço da população, precisa de ajuda humanitária. São 1,5 milhão a mais do que em 2022, tornando-se o país com maior número de precisa de ajuda desde 2011. A crise humanitária no Sudão é causada por vários fatores, incluindo conflito, deslocamento, insegurança alimentar e desastres naturais. Conflito contínuo entre diferentes grupos. O país forçou muitas pessoas a fugir de suas casas, resultando em um grande número de pessoas deslocadas internamente. E refugiados. Isso representa um fardo pesado para as organizações humanitárias que trabalham para fornecer ajuda. Em necessidade. Além de conflitos e deslocamentos, o Sudão também experimentou grave insegurança alimentar, com milhões de pessoas sem acesso à alimentação e nutrição adequadas. Desastres naturais, como secas e inundações, também contribuiu para a crise, exacerbando as vulnerabilidades existentes e deixando muitas pessoas necessitadas de assistência. Para enfrentar a crise humanitária no Sudão, a comunidade internacional tem prestado apoio significativo para organizações humanitárias que trabalham no país. No entanto, a escala da crise continua imensa, e conflitos e outros desafios continuam a dificultar o acesso a todos os que necessitam de assistência. A luta pela paz. No entanto, em meio à violência, tem havido esforços de grupos da sociedade civil e da comunidade internacional para encontrar resolução pacífica de conflitos. Um desses esforços é liderado por jovens líderes da sociedade civil que pertencem a grupos de base. Rede de Jovens para Cidadãos Sudaneses em Transição do Regime Militar para Governança Cidadã Democrática. Esses esforços liderados por jovens estão trabalhando para conter a violência e combater a atual. O Sudão está um caos. A comunidade internacional também tem estado ativamente envolvida no apoio aos esforços de paz. Resolver conflitos. Por exemplo, as Nações Unidas enviaram forças de paz à região para ajudar manter a estabilidade e proteger os civis. Além disso, algumas organizações internacionais têm prestado apoio a grupo da sociedade civil sudanesa comprometido com a paz e a democracia no país. No entanto, apesar desses esforços, o conflito no Sudão continua e a violência continua a atrapalhar a vida das pessoas. Milhões de pessoas. O caminho para uma solução pacífica continua desafiador, com vários grupos disputando o controle e interesses conflitantes em jogo. No entanto, os grupos da sociedade civil e a comunidade internacional continuam comprometidos em encontrar um caminho a seguir e trabalhar para uma paz duradoura no Sudão. Em conclusão, o conflito no Sudão teve um impacto devastador na vida de milhões de pessoas e criou crise humanitária que requer atenção urgente. Embora tenha havido esforços de grupos da sociedade civil e da
Comunidade internacional para encontrar uma solução pacífica para o conflito. O caminho para uma paz duradoura continua desafiador. É crucial que esses esforços continuem e que todas as partes envolvidas no conflito trabalhem juntas para uma resolução que bem-estar e segurança do povo do Sudão. Até hoje, o conflito continua. Em 29 de maio de 2023, o exército e os paramilitares concordaram com um cessar-fogo, mas as imagens mostram o contrário, um conflito que parece não ter fim e centenas de milhares de deslocados. Bem-vindo ao nosso canal. Aqui vamos te manter informado dos mais relevantes a nível mundial. Esperamos que gostem do conteúdo e não se esqueçam de se inscrever.